Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputados, a semana que decorre ilustra bem o que vimos hoje aqui denunciar: diminuição clara da qualidade dos serviços públicos. No dia 1 de outubro, segunda-feira, iniciou-se uma greve dos trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP. Consequência, encerramento de 85% dos locais de venda de bilhetes e afetação da circulação ferroviária, com alterações do percurso dos utentes. Greve na CP deixou circular pouco mais que os serviços mínimos. Apenas 28% dos comboios circularam, leu-se por toda a imprensa. Igualmente, no dia 1 de outubro, teve início uma nova greve de professores. Consequência, milhares de alunos sem aulas. Estas greves e protestos vêm na sequência de muitas outras ocorridas este ano. Dos enfermeiros em junho, em agosto, em setembro e com agendamentos para outubro, dos médicos em maio, dos técnicos de diagnóstico e terapêutica em maio, junho e julho. Consequência, consultas, operações e exames não realizados nas datas previstas. Estas paralisações dos serviços públicos somam-se às ocorridas em 2017, que afetaram vários serviços, designadamente o atendimento dos balcões da Segurança Social, as repartições de finanças, as lojas de cidadão, para além da saúde, educação e transportes. Este é o estado dos serviços públicos em Portugal. É o retrato da sua degradação, sendo enorme a indignação e desmotivação dos funcionários que veem de dia para dia o colapso dos serviços. Essa degradação é visível e sentida pelos cidadãos nas mais diversas áreas, se não vejamos. Na área da saúde, entre meados de 2015 e final de 2017, o número de utentes em lista de espera para cirurgia aumentou mais de 30 mil. O tempo de média espera para a realização de uma primeira consulta de especialidade hospitalar passou de 115 dias para 121 dias. A par desta degradação para o utente, o SNS viu a sua dívida aumentar 40% entre dezembro de 2015 e março de 2018. Também os pagamentos em atraso dos hospitais EPE registraram uma enorme subida nos últimos 2 anos e meio, tendo passado de 458 milhões em dezembro de 2015 para 705 milhões em março de 2018, um aumento de 56%. Repito, um aumento de 56%. A recente demissão de mais de 50 diretores e chefes de serviço do Hospital de Gaia, em protesto contra a falta de condições que se arrasta há meses, é mais um exemplo do caos que o setor da saúde vive nestes dias. Na área dos transportes, reclamações dos transportes públicos aumentaram 38,9% em 2017. Este foi o título de diversas notícias a quando da divulgação de um relatório da Autoridade da Mobilidade dos Transportes em junho de 2018. Em média, são 167 reclamações por dia. A CP lidera a lista de queixa, com cerca de 66 por dia. Mas também o Metropolitano de Lisboa, a Carris, a STCP, são alvo de queixas acrescidas pelos utentes. Entre as principais razões de insatisfação estão a supressão de carreiras, o incumprimento do horário de paragens, os preços dos bilhetes, as dificuldades de aquisição e validação dos títulos de transporte por mau funcionamento das máquinas de venda e o deficiente atendimento ao cliente. E aparentemente o cenário de queixas agravou-se. No primeiro semestre de 2018, no portal de queixa, as reclamações contra a ACP aumentaram 89%. E é o próprio regulador que tem dúvidas se as obrigações de serviço público estão a ser cumpridas. A indignação estende-se ainda às empresas que fazem as ligações fluviais do Tejo, Transtejo e Soflusa, onde também têm existido supressões de carreiras sem aviso prévio, embarcações sobrelotadas, atrasos constantes. O programa Ferrovia 2020, apresentado há 2 anos, tem apenas cerca de 15% das obras em marcha. Por outro lado, só agora se iniciam os procedimentos para a aquisição de novos comboios, sabendo que a satisfação de uma encomenda de novos comboios demora entre 4 e 5 anos. Na educação, em 2018, estima-se que 80% das escolas tenham carência de funcionários. A falta de vagas, sobretudo em jardins de infância e escolas de primeiro ciclo da rede pública, levou em 2018 a um aumento exponencial de reclamações, não estando garantida a universalidade do acesso para crianças de 4 e 5 anos. E quantos de nós aqui presenciámos a ansiedade de alunos e famílias no final do ano letivo devido à greve dos professores ao lançamento das notas finais? Na segurança interna, a PSP queixa-se de falta de meios nos grandes centros urbanos.
Há relatos de esquadras sem viaturas para garantir o policiamento de proximidade e sem equipamentos adequados, com sistemas informáticos obsoletos. Em março deste ano foi notícia que a PSP de Lisboa dispõe somente de 28 carros de patrulha, estando 53 inoperacionais. Estas falhas comprometem naturalmente muitos programas de proximidade, como por exemplo a Escola Segura. Na Justiça, a denúncia parte dos juízes que dirigem os tribunais de primeira instância. Há falta de materiais básicos, como papel ou tinta, de recursos humanos e graves deficiências nas instalações, prejudicando o seu normal funcionamento. Nas prisões há falta de guardas prisionais. Os últimos colocados resultam de um concurso aberto pelo anterior governo PSD-CDS, 400 vagas, não estando previsto qualquer outro concurso. As queixas vêm inclusive do Tribunal Constitucional, que no mês passado, dirigindo-se ao Primeiro-Ministro, disse ser absolutamente necessário mais dinheiro para cumprir a sua missão. Na execução dos fundos comunitários. As então decisões rápidas e céleres por parte da Autoridade de Gestão no PDR deram lugar a uma interrupção por mais de um ano na abertura de medidas emblemáticas e direcionadas para o crescimento do setor agrícola, como são as ações dos jovens agricultores e o investimento nas explorações agrícolas. As alterações pós-2015 não tornaram o acesso aos fundos nem mais transparente, nem mais compreensível, como era prometido pelo PS. O que se tem verificado é um aumento do tempo de análise das candidaturas, impróprio para os timings dos empresários e promotores. Na economia do mar, a área promissora, com o novo Ministério criado com o intuito de promover esta área. Escasseiam as medidas que concretizam o enorme potencial do mar enquanto crescimento sustentável. Desde 2015 que o país aguarda pelos planos de situação no âmbito do ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Em 3 anos, ainda não foi publicada nem aprovada na especialidade a legislação sobre náutica de recreio. Senhor Presidente, senhores deputados, os exemplos são extensíveis a todas as áreas de governação. A degradação dos serviços públicos é visível e sentida diariamente pelos cidadãos. É o próprio Estado que perde dignidade, deixa aos olhos dos cidadãos de ser confiável, de ser justo, de ser prestável. E a que se deve esta notória degradação dos serviços públicos? A que se deve este caos que temos vindo sistematicamente a denunciar e que se tem vindo a acentuar? Pois bem, deve-se à opção do Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças em atravar e adiar soluções, mas também à clara diminuição do investimento público. Entre 2015 e 2017, o decréscimo total do investimento público foi de 11%, assumindo valores que diria escandalosos, na ordem dos 30%, em áreas como a saúde, a segurança interna ou os transportes. Aquilo que o atual Primeiro-Ministro afirmava em 2014, enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista, que era necessário mais investimento público, mais aposta no setor público, foi infelizmente esquecido e tomou proporções dramáticas. Aliás, à primeira denúncia do Conselho das Finanças Públicas, já de 2016, o Primeiro-Ministro respondeu de forma atabalhoada, ineficiente diria mesmo, referindo que não é verdadeira a tese de que o corte no investimento público foi a forma de cumprir o déficit e justificou a quebra no investimento em 2016 com um problema grave de transição de quadros comunitários. Mas se assim é, como se justifica então que em 2017 o investimento público tenha sido mais baixo do que o estado pelo anterior governo nos anos da Troika, em que existiam fortes restrições orçamentais? Onde está a aposta no investimento público que António Costa defendia e escrevia à sua moção às primárias do PS em 2014? Senhores deputados, em 3 anos de funções do Governo Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, pode gabar-se de uma coisa: campeão do desinvestimento público e consequente degradação dos serviços públicos que desespera e revolta milhões de portugueses. Em 3 anos de governação socialista, apoiada por bloquistas e comunistas, o retrato dos serviços públicos é o retrato do caos. O caos no transporte público, o caos no acesso à saúde, na educação e nas próprias funções de soberania. Senhor Presidente, senhores deputados, a degradação dos serviços públicos é uma das fragilidades da coligação de esquerda que governa o país, que não hesitou em sacrificar o bem-estar comum ao mais elementar instinto de sobrevivência política de cada uma das partes que compõem a geringonça. Portugal parece mais,
Portugal merece muito melhor. Muito obrigado.